Vou falar com você agora aqui das chamadas razões trigonométricas em um triângulo retângulo. Primeiro, razão, você tem que saber já que é uma divisão. E eu vou te definir aqui três divisões importantes na matemática. Uma chamada de seno, uma chamada de cosseno e uma chamada de tangente. Seno, cosseno e tangente, as chamadas razões trigonométricas. Primeiro é importante entender, o que eu vou falar aqui vai valer para um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, prof? É aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Esse lado que forma o 90, esse outro lado chamado de catetos. Coloquei uma imagem aqui, ó, bem aqui esse símbolo quer dizer que você tem um ângulo aqui de 90 graus, esse quadradinho no canto. Então aqui é perpendicular que a gente fala, bem aí está o meu 90. E esse carinha que está formando aqui o 90, esse lado é um cateto, esse outro lado é um cateto. Show de bola? E esse cara que é oposto ao ângulo de 90, esse terceiro lado, que é o maior lado no triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa. Então, primeiramente, você tem que entender que todo triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 é chamado de hipotenusa. E esse lado e esse outro lado, formando o ângulo de 90, são chamados de catetos. Acontece que aqui nós temos uma história de cateto oposto e cateto adjacente. Eu pergunto, mas como isso, professor? Que vai depender do referencial que eu vou tomar. Ih, bugou. Preste atenção. Vou desenhar para você aqui um triângulo retângulo. Vamos desenhar aqui um triângulo retângulo. Vamos dar um zoom nesse triângulo retângulo. Vamos dar uma aumentada nele. Deixa eu colocar aqui o efeito especial. Agora vai. Então, tem um triângulo bem aqui retângulo. Vou colocar bem aqui o símbolo do 90 graus aqui no canto. Ó. Isso aí, 90. E eu vou dar nome, né? Vou dar um valores numérico para esses lados aqui. Show de bola? Eu vou falar, por exemplo, que aqui vale, vamos colocar aqui sendo o número 3, aqui sendo 4, aqui sendo 5. Tá? Aqui são lados. Ah, como é que você sabe que esse lado aí, né, esses lados 3, 4, 5, pertence realmente a um triângulo retângulo? É porque vem da aula de Teorema de Pitágoras. 3, 4, 5 é até um triângulo famosíssimo, né? Todo mundo que estudou até memoriza esse triângulo aí de lados 3, 4, 5. Mas pode ser outros valores, basta tornar verdadeiro o Teorema de Pitágoras. Mas, venha cá. O que eu quero que você entenda é que eu posso pegar como referencial um ângulo. Tem um ângulo bem aqui. Então, eu posso pegar esse ângulo como referencial. Vou chamar de ângulo alfa, ângulo teta. Colocar um teta aqui, ó. Vem aqui um teta, alfa, isso não importa. E agora que eu tenho um triângulo retângulo de catetos 3, 4 e ali a hipotenusa que vale 5, eu posso falar das chamadas razões trigonométricas. O que é isso? Eu posso perguntar em um dia de prova quanto é que vale o seno desse ângulo teta. Ah, professor, eu pensei que esse teta sempre seria um desses valores que está nessa tabela aí. Né? Porque eu já estudei isso aí, eu sei que essa tabela a gente tem que saber decorado. É verdade. Mas nem sempre os ângulos serão 30, 45 e 60. Tá bom? Esse 30, 45 e 60 são chamados ângulos importantes, ângulos notáveis. Né? São os ângulos notáveis. Mas o meu papo aqui é primeiramente fazer você entender o que razão trigonométrica é uma razão, é uma divisão. Então, o que é o seno? O seno desse ângulo teta, ele vai ser o quê? Deixa eu anotar para você. O seno do ângulo teta, ele vai ser, agora presta atenção, seno, o que é seno? Eu olho para cá. Seno é o cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa. Como assim cateto oposto? Porque se eu peguei o teta como referencial, o cateto, quem são os catetos? Os catetos são 4 e 3. Esses são os catetos. Cateto nunca vai deixar de ser cateto. Vai apenas ter um complemento. Esse 4, ele está de frente. Esse 4, ele está de frente com o ângulo teta.
Então eu vou dizer que esse 4 ele é um cateto oposto, pela posição dele, gente. Pela posição. Então aqui, ó, esse 4 é um cateto oposto ao ângulo. Então você coloca da seguinte maneira. Seno de θ é o cateto oposto, que é 4, dividido pela hipotenusa, que vale 5. Então é isso que eu quero que você entenda nesse bate-papo inicial aqui. Que o seno é uma razão, é uma divisão do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Hipotenusa nunca vai mudar. Agora, se eu tenho um ângulo θ, esse cara de frente a ele é o cateto oposto e esse colado nele é o adjacente. Mas 4 e 3 são catetos sempre. Mas dependendo do referencial, se é esse θ, cateto oposto, tá? E aqui embaixo o cateto adjacente. Se eu perguntasse o cosseno, eu quero saber o cosseno do ângulo θ. Quem é o cosseno? Aí eu vou lá na teoria. Cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Cateto adjacente ao ângulo. Se o ângulo é θ, o adjacente é o colado nele, é o número 3, dividido pela hipotenusa, que é o número. Então eu tenho seno, cosseno. E a tangente? A tangente vai ser a divisão do cateto oposto ao ângulo, que é o 4, pelo cateto adjacente, que é o número 3. Então, isso é o que a gente tem que entender de início de estudo. Que eu tenho que saber como aluno o que é um seno, o que é o cosseno, o que é uma tangente. Nem que eu não saiba até o momento como vou utilizar, vou aprender daqui a pouco, mas eu tenho que saber. Primeiro, reconhecer, dado um triângulo retângulo, quem é a hipotenusa, quem são os catetos. Ao escolher um ângulo θ, esse de frente a ele é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente. Legal? E agora, professor, e esse θ? Eu tenho que descobrir ele? Não. Você tem que saber o que são essas razões trigonométricas bem aqui, seno, cosseno e a tangente, e saber que nós trabalhamos, na maioria dos casos, com os ângulos notáveis. Quais são? 30, 45 e 60. Essa tabelinha aqui, ó, seno, cosseno e a tangente, você tem que saber esses valores. A gente dá até uma dica para você. Como é que eu monto essa tabelinha? Você vai apenas usar. De tanto você fazer, vai acabar memorizando que seno de 30 graus vale meio, cosseno de 45. Professor, como é que eu olho essa tabela? Eu estou perdido. Você olha assim, ó. Eu quero saber o cosseno. Cosseno. Qual é o ângulo? 45. Também aqui está o valor do cosseno de 40. Então, é assim que você olha. Tá? Eu quero o cosseno, eu escolho o ângulo, o cruzamento é o seu valor. Agora, uma dica para você memorizar, sempre seno e cosseno embaixo é o número 2. Pode perceber, seno e cosseno é 2. Em cima, o numerador é uma sequência. Raiz de 1, que é 1, raiz quadrada de 2, raiz de 3. O cosseno é o contrário. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1. E a tangente é a divisão. Quero saber a tangente. Te divide o valor do seno pelo valor do cosseno. Quando você dividir meio por raiz de 3 sobre 2, vai dar raiz de 3 aqui, ó, sobre esse número 2 aqui que está digitado errado. Corrija aí na sua tabela, o estagiário pisou na bola, bem aqui é o número 3, tá? Coloca aí, aqui ao vivo, aqui é o número 3 aqui, ó. Raiz de 3 dividido por 3 aqui é o valor dessa divisão quando você fizer aí. Show de bola? Agora que eu já sei isso aqui, eu preciso ensinar para você como é que utiliza isso aqui na hora do exercício. Anote. Vamos começar por essa questão aqui. Eu tenho uma situação que diz assim: para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância, tem uma pessoa ali, e assim observa segundo o ângulo de 30 graus, um ângulo de elevação, podemos falar de 30 graus, conforme mostra a figura ao lado. Calcule a altura do edifício medida a partir do solo horizontal. Considere raiz quadrada de 3, 1,73, essa aproximação.
Uma das perguntas é, Mura, quem eu vou usar? Eu vou usar seno, vou usar cosseno, tangente, né? Eu estou bugado, quem eu vou usar? Você vai utilizar o que você tem primeiramente. Como assim? Eu tenho que analisar as informações na questão. Eu tenho um triângulo retângulo, vou anotar aqui de vermelho, eu tenho que esse cateto, aqui é o 90, né? Se aqui é 90 graus, eu tenho que esse cateto aqui vale 30. Então, bem aqui eu tenho um cateto que vale 30. Legal? E eu posso descobrir, como eu quero saber a altura aqui do nosso observador, deixa eu tirar esse bip aqui, que vocês mandaram mensagem, apareceu a mensagem aqui, bipou aqui. Deixa eu tirar o Wi-Fi aí. Esqueci de ligar, que eu liguei para pegar a imagem, né? Alguém colocou que dá 18.9. Vamos verificar. Vamos começar resolvendo essa questão aqui. Para determinar a altura de um edifício, um observador coloque-se a 30 metros de distância e assim o observa segundo o ângulo de elevação de 30 graus, conforme mostra a figura. Calcule a altura do edifício medida a partir do solo horizontal e considere raiz quadrada de 3, 1,73. Um dos primeiros momentos que a pessoa tem aqui, ela diz assim, Mura, eu estou em dúvida. Se eu tenho que usar seno, cosseno e tangente, como é que eu vou saber? Eu primeiro vou examinar o triângulo retângulo, o que é que eu tenho? Observa um detalhe. Eu vou colocar de vermelho aqui. Aqui é 30 metros. Como aqui eu tenho 90 graus, esse 30 metros aqui é um cateto. Então eu tenho que já reconhecer, olha, bem aqui é um cateto. Então você coloca aí, bem aqui eu tenho na questão um cateto. Eu quero saber a altura desse edifício. Eu posso descobrir primeiramente quanto vale essa medida X aqui. E esse X está formando 90 graus. Então esse X é o outro cateto. Então eu tenho aqui 2 catetos na questão. E aí eu vou dizer, poxa, pode ser seno? Não, porque seno envolve o cateto oposto e a hipotenusa. Em nenhum momento eu falei hipotenusa. Aí eu vou olhar lá das razões que eu tenho que envolve o cateto oposto e cateto adjacente. Só pode ser a tangente. Então eu sei que a saída aqui é pela tangente porque eu tenho um cateto adjacente ao ângulo e eu tenho um cateto oposto ao ângulo. Então essa vai ser a sacada. Eu tenho um momento de, peraí, vou analisar, o que é que eu tenho de informações? Se eu tiver um cateto oposto e uma hipotenusa, seno. Se eu tiver um cateto adjacente ao ângulo em questão, ao ângulo, e a hipotenusa, eu vou ter um cosseno. Se eu tenho um cateto oposto e um cateto adjacente, é a tangente. Então é por esse motivo que eu vou jogar aqui na nossa questão a simbologia da tangente. Tangente de 30 graus é o meu cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu coloco X, cateto oposto, e cateto adjacente vai ser 30 bem aqui. Só que a tangente de 30 graus nós temos lá da tabela. Deixa eu puxar a tabela para a questão aqui, de repente você esqueceu. Está aqui, ó. Tabela você tem que ter aí no canto do caderno para utilizar, né? Vai escrevendo. E a tangente, qual? Ângulo de 30 graus, a tangente, raiz quadrada de 3 dividido por 3. Então, é valor tabelado já. Então, eu pego esse valor, vou deixar aqui por enquanto, depois eu retiro aí se for o caso. Então, eu tenho que a tangente vale raiz quadrada de 3 dividido bem aqui pelo número 3, é a nossa tangente, que vai ser x dividido por 30. Meu objetivo é descobrir o valor do x, então vou multiplicar cruzado, fazer assim, ó, esse com esse com esse, e aí você vai ter 3 vezes x, coloque aí, ó, 3x igual a 30, que multiplica a raiz quadrada de 3. Logo, o meu x vai ser igual. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. 30, raiz quadrada de 3, dividido pelo número 3. Essa divisão, você vai dividir 30 por 3 aqui, vai ser 10. Então, você coloca 10 raiz quadrada
do número 3. Show de bola? Só que nós temos na questão aí, qual é o valor aproximado da raiz? Ele me forneceu. Ele pediu, olha, se precisar, utilize essa informação. E eu tenho aqui, para achar um valor aproximado. Então, você vai colocar 10 que multiplica 1,73. Nesse caso, para multiplicar por 10, pega a vírgula, socorre uma casa decimal bem aqui. Então, você vai ter o resultado que vale 17,3 metros. Ah, essa resposta? Não, porque tem uma pegadinha a questão, que é a altura do observador, 1,60. Então, a altura do meu edifício em relação ao solo, que essa altura 17,3 é em relação ao olhar aqui na horizontal, daqui para cima, mas tem a altura aqui, que é 1,60 desse observador aí, aproximadamente. Então, você coloca aqui, ó, a nossa altura do edifício, chamar de H, né? Você pode chamar de A se quiser. A minha altura é o meu H aqui, que vai ser a altura 17,3 mais 1,60. E aí basta você somar vírgula embaixo de vírgula, e aí você vai ter, no caso, coloque aí 18, aqui 30 mais 60, 90, porque 30 eu falei que bem aqui tem um zero, né? Tá? 30 mais, não vai fazer besteira aí. Por isso que essa resposta, 18,90 metros. Show de bola! Agora eu gostaria que você examinasse aí, anotasse para a gente ir para a próxima questão. Vamos considerar agora essa situação. Eu tenho aqui uma rampa. Posso dar uma aumentada nesse triângulo aí para ficar legal para você, ó. Tá aqui uma rampa. Bem aqui você tem um ângulo de 90 graus. Não esqueça que ele deu um ângulo aqui de 30 graus. Aqui vale 1,5. 1,5. E esse 1,5, você percebe logo que ele está de frente. Se ele está de frente, ele está oposto. Porque esse 1,5 aqui está formando 90, é cateto. Então, já sei que o 1,5 é cateto. Esse x que eu quero saber, tem um x que quero saber, ele é oposto a 90, é a minha hipotenusa. E esse y aqui, ele vai ser um cateto, só que está colado no 30, formando 30. É um cateto adjacente. Show de bola? Agora, vamos lá. Eu primeiro sempre tenho que fazer assim, um número e uma letra, tá bom? Sempre assim, um número e a minha incógnita no caso. Show de bola? Então eu vou começar trabalhando, pensando aqui no 1,5 e nesse x. Eu vou olhar para esses dois, tá bom? Ah, e o y? O y ficar para depois, tá? Em um segundo momento. Esse 1,5 tá de frente, é um cateto oposto a 30. Opa, 1,5 cateto oposto. E esse x aqui, esse x é hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa. Cateto oposto, hipotenusa, só pode ser o meu seno. Então, a saída é pelo seno. Então, chega bem aqui, vai fazer seno de 30 graus. Quem vai ser? Aí você coloca qual é a razão, qual é a divisão. Seno é a divisão do cateto oposto, 1,5, cateto oposto 1,5, pela hipotenusa, que é x. Só que o seno de 30 graus, esse valor aqui é tabelado. Eu coloquei aqui ao lado para você observar. Seno de 30 graus vale meio. Então, você vai colocar aqui esse valor. Olha, Murá, esse seno de 30 graus aí, eu olhei ali na tabela, eu ainda não memorizei ela, mas eu vou memorizar sem problema nenhum. Eu sei que vale meio. Então, bem aqui é 1/2, que vai ser 1,5 dividido por x. Agora, basta multiplicar cruzado. O produto dos meios é o produto dos extremos. E aí você vai ter o valor do x. 1 vezes x vai ser x, igual a 2 que multiplica 1,5. Vai dar 3 metros essa resposta. Então, você já descobriu até o momento qual é o valor desse nosso x aí,
saindo pelo seno. Show de bola? Agora eu vou fazer o valor do y. Observe que eu já tenho aqui na questão, e se eu quiser eu posso utilizar, eu já tenho o valor na questão dessa hipotenusa. A hipotenusa vale 3, eu já tenho o valor dela, posso utilizar. Porque agora eu vou olhar, né, vou mudar meu ponto de vista, eu vou olhar para o y e para o número 3 que eu acabei de achar. O número 3 é a minha hipotenusa, nunca vai mudar. Esse y está colado em 30, é um cateto formando 30, é um cateto adjacente. Opa, eu tenho um cateto adjacente que eu marquei agora, de lilás. Eu tenho um cateto adjacente e uma hipotenusa. Se eu tenho um cateto adjacente e uma hipotenusa, a saída vai ser pelo cosseno. Anote aí, cosseno de 30 vai ser igual. Aí eu vou fazer a razão. Eu não posso esquecer do início da aula. O que é o cosseno? É a divisão do cateto adjacente pela minha hipotenusa. Só que o cosseno de 30 graus é tabelado. Cosseno de 30 vale, aí eu venho aqui, o cosseno, raiz quadrada de 3 dividido por 2 igual a y dividido por 3. Vou fazer a minha proporção, vou multiplicar cruzado na forma de x. Dessa maneira, você tem aí o valor 2y igual a 3 raiz quadrada de 3. E o meu valor do y será igual. Esse número 2 está multiplicando, vai passar dividindo. E aí você coloca 3 raiz quadrada de 3 dividido por 2. E não esqueça da unidade, né? Aqui é metros, coloque aí metros, essa resposta. Mura, não tem que fazer um valor aproximado, só se ele pedir, sim, não me deu nenhuma aproximação. Se ele pedir, sim, eu vou fazer 3 vezes 1,73 e no final vou dividir por 2. Se ele perguntasse. Uma outra situação que as pessoas perguntam, Mura, eu fiz diferente esse y, eu saí pela tangente, está correto? Está correto. Por que você saiu pelo cosseno? É porque o exercício anterior já tinha usado a tangente. Aí eu queria fazer uma envolvendo o seno, envolvendo o cosseno aqui. Tá bom? Mas o resultado é o mesmo, é você que decide. Agora eu vou deixar essa questão aqui. Determine a altura desse prédio aqui, dessa figura aqui ao lado, na manha. Coloque aí, tá bom? Coloca nos comentários aí se a aula ajudou você, comenta, compartilhe. Até a próxima. Epa! Não vai embora, você gostou dessa videoaula? Você quer mais conteúdo? Quer aprender muito mais sobre matemática? Acesse a nossa próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, divulgue e deixe aquele seu like aí que ajuda bastante. Se liga sempre aqui no nosso canal Rapidola.